Pode abrir o microfone. Então, bom dia a todo mundo. Essa é o nosso atividade aqui do PPG-FIL da primeira semana de internacionalização da UFSC. E a ideia hoje aqui é a gente fazer uma mesa redonda, uma mesa de conversas com o Vinícius Brito Moraes e o Felipe Couto, que vão trazer o relato deles da experiência em programa Print da CAPES e na chamada 26 do CNPq. Acho que vamos fazer assim, vocês fazem uma apresentação, né? A apresentação, e daí eu faço algumas perguntas, talvez que possam ficar em aberto aí, e a gente daí segue a conversa depois mais livre, assim, se for o caso, né? Pode ser? Pode ser. Maravilha, fique à vontade, então, aí. Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui para relatar essa nossa experiência, né? Essa experiência de estágio doutoral em Frankfurt, né, na Goethe Universität. E nós vamos discorrer sobre os tópicos mais importantes assim, ao longo dessa experiência, desde o período, né, de submissão. Nós temos aqui duas modalidades, né, de estágio doutoral. Nós conseguimos aprovar que o Felipe vai focar mais no CAPES Print, né, que foi o edital que ele acabou indo, e uma chamada 26, que foi uma alternativa que a gente conseguiu viabilizar, não era muito conhecida antes aqui pelo programa, mas para mostrar também que tem outras alternativas, não só o CAPES Print, que acaba sendo disputado com outros programas, com outros departamentos, então tem outras alternativas bem interessantes aí para a gente ter possibilidades de estágio doutoral. Então, informações preliminares assim, que a gente precisa colocar onde foi. Né? No nosso caso, foi na Johann Wolfgang Goethe, né, Universität em Frankfurt, né? Especificamente no Normative Orders Research Center, né, com o nosso supervisor foi o professor Rainer Forst, né? A gente fez o nosso estágio doutoral do período de março até final de agosto, né? Estendemos um pouquinho mais no final para participar de algumas atividades externas que aconteceram, importantes ali também. E é isso, né? A gente vai fazendo um bate-bola aqui, o Felipe fala um pouco, eu falo um pouco, né? Então a gente vai, enfim, tratando desses temas. Então, a nossa fala, né, a gente vai tratar, dividir em 4 partes. Especificamente, vamos falar do projeto de pesquisa, como foi o processo de inscrição, submissão dos projetos, a parte burocrática. Vamos dar algumas dicas aqui para vocês que têm esse interesse, que não querem deixar passar, né, o doutorado em branco, querem fazer um estágio doutoral fora, né, internacional. Vamos passar dicas relativas a isso. Depois, vamos falar das atividades que a gente desenvolveu, né, tanto no aspecto do departamento do Normative Orders, no nosso caso lá, né, que foi o campo que a gente atuou. Também palestras, cadeiras, atividades de imersão na língua, que a universidade acaba proporcionando também. Vamos falar do processo burocrático, né, porque depois tem questões de visto, tem detalhes técnicos importantes aí que é importante se antecipar, né? A gente vai passar dicas importantes para vocês não passar pelos mesmos perrengues que a gente passou, né? E também a prestação de contas depois, que é importante, não deixar furo aí também, fazer tudo certinho para não ter treta depois, né? Com os órgãos de fomento. E também falar de um modo geral da experiência de sanduíche de doutorado, né? Que é, claro, além de uma experiência acadêmica, de troca, né, de intercâmbio acadêmico na área do conhecimento, tipo, acaba conhecendo professores, né, enfim, pesquisadores que a gente estuda ao longo da graduação e da pós-graduação e acaba tendo um convívio, né, carne e osso com esses intelectuais. Tem a experiência intercultural, que é muito rica também. Então, vamos passar pela questão do projeto de pesquisa, né, aqui o projeto mãe, né? Porque pela chamada 26 do CNPq,
nós tínhamos um projeto mãe, que é o projeto principal, e os subprojetos, né? O projeto mãe tinha o título da Justiça e Capacidades, a teoria das capacidades de Amartya Sen como modelo icônico para o desenvolvimento humano. Esse foi o projeto maior, um escopo maior. E dentro, né, desse escopo epistemológico, nós tínhamos os nossos projetos, né, que a gente submeteu os três. O meu projeto é da justiça procedimental pura, a justiça centrada nas pessoas, uma investigação crítico-construtiva das teorias de Rawls e Sen, e o do Felipe era basilares, necessário ou danoso. Qual o papel da teoria ideal na teoria ação política? Um balanço entre a teoria analítica da justiça de John Rawls, a abordagem comparativa de Amartya Sen e a teoria crítica. Então, claro, aqui entra mais as nossas teses, que a gente priorizou também conectar essa experiência de estágio doutoral com o desenvolvimento das nossas teses, né, para conseguir amadurecer a tese, amadurecer essa experiência com os professores, em especial com um colóquio organizado, coordenado pelo professor Rainer Forst. Então, a gente priorizou desenvolver esses subprojetos que são, na verdade, capítulos ou partes importantes das nossas teses particulares, né? Assim como o projeto mãe também, que abrange um escopo maior. Bom dia, pessoal. Eu sou o Felipe, também fiz parte do projeto. Bom, aqui é importante clarificar, quando a gente estava tentando a bolsa, a gente estava tentando todas as possibilidades, né? Então, primeiro a gente tentou o print, e depois surgiu a chamada 26, né? O print, a diferença do print para a chamada 26 do CNPq é que o print já existe um projeto, né? E tu submete um subprojeto a um projeto que já existe, né? Cada projeto do print, né, relacionado a um curso, vai ter ali a sua pesquisa, né, o seu tema de pesquisa, e você vai submeter, né, escolher um orientador e vai tentar, dentro desse tema, submeter um projeto, né, para conseguir a bolsa. É importante salientar que no Print Caps, né, embora o tema normalmente seja meio livre e a universidade também livre, né, dentro daquele escopo, existe um alinhamento, assim, né? Por exemplo, o nosso departamento tem um alinhamento com o departamento da Universidade de Frankfurt. Então, se você escolhesse um professor, né, dessa universidade como orientador e partir para essa universidade, você tem se eu não me engano, era 20% da nota a mais, né? Para fomentar os alunos enfim, se alinharem com um alinhamento que já existia anteriormente, né? E nesse caso, a gente, ao mesmo tempo que eu, né, submeti para o Print Caps esse subprojeto, para um projeto que já existia, no CNPq é totalmente diferente, porque no CNPq eles só deram o dinheiro lá, olha, temos tantos milhões para dar para todos esses cursos aqui, né, todas essas áreas, e aí você cria um projeto do zero, né? Então, no CNPq, a gente criou um projeto do zero, né? E, basicamente, o principal do CNPq é o projeto mãe, que é o tema principal, né, que até o Delamar chamou a atenção para o fato de que na filosofia a gente não está muito acostumado a fazer trabalhos em cooperação, né, enquanto nos outros cursos é mais normal, mas naquele projeto mãe você tem que alinhar, pelo menos em alguns pontos, as pesquisas para poder fazer um projeto central, né? E aí foi aí que a gente surgiu com o tema da justiça e capacidades, porque ao mesmo tempo que abrangia os nossos estudos na teoria das capacidades, o Sen foi um cara que mais cedo ele trabalhou a teoria das capacidades, que influenciou, né, os debates sobre desenvolvimento humano, e agora na fase mais tardia do trabalho dele, ele trabalha a teoria teorias da justiça, então a gente conseguiu alinhar essas duas pesquisas, e enfim, aí criamos o projeto mãe, e depois o outro documento importante para o CNPq são os planos de trabalho individual, que aí cada um vai colocar os seus projetos, seus planos individuais, e vai colocar ali aí tem toda aquela questão que a gente já sabe, né, cronograma, metodologia, né, justificativa, o que se espera e tal. Isso também tem no Print Caps, só que no Print Caps é muito mais engessado, vamos dizer assim, porque tu só está submetendo a um projeto que já existe, né? Então, no CNPq é um pouco mais livre. A sequência aqui, então.
Falando sobre alguma das atividades desenvolvidas, assim, né? Nós, para dar uma ideia para vocês, né? Lá, vocês, por exemplo, falando da Git, né? Vocês vão poder fazer matrículas tanto dentro da área de vocês quanto fora, é bem simples, assim, né? Tem bastante espaço, bastante vagas, é bem flexível a questão de se matricular em disciplinas, né? A gente acabou concentrando no colóquio, né? Claro, a gente fez a disciplina, seminário avançado, debates contemporâneos em teoria democrática, com a professora Maria Paula Ferretti, porque, enfim, dialogava um pouco mais assim com as disciplinas que eles estavam disponibilizando no Normative Orders. Isso conectava mais com a nossa área de interesse, mas também porque a gente priorizou o colóquio, né? O colóquio já exigia bastante, assim, em termos de encontros, tanto os encontros semanais que foi uma experiência bem interessante, assim, inclusive uma inspiração, né? Desenvolver uma ideia, assim, né? Como um colóquio, porque o colóquio, como funcionava o colóquio, né? O colóquio é um encontro de pesquisadores, professores de várias universidades, né, onde uma vez por semana se convida um professor para apresentar uma ideia, pode ser tanto de um projeto de pesquisa, quanto um livro ou um artigo, e antes desses professores ou pesquisadores fazerem a publicação, esse texto, esse trabalho ainda bruto, cru, é submetido a essa triagem, né? A essa exegese por parte desses pesquisadores. Então, é um debate bem crítico, né? Onde nós temos a oportunidade de fazer uma digressão desse texto com no mínimo uma semana de antecedência. E aí, geralmente, esses pesquisadores que estão fazendo estágio doutoral acabam tendo uma incumbência maior de fazer uma análise, de trazer contribuições para o colóquio, né? E de diversos países, tinha gente desde a Grécia, da Nigéria, da América Latina, Peru, brasileiros, alguns brasileiros, europeus, enfim, até de Israel, né? Tinha um professor lá também. Então, trazendo perspectivas distintas, né, uma base informacional, epistemológica distintas, analisando essas pesquisas e aí, claro, trazendo contribuições para que depois esses professores, esses pesquisadores possam publicar, né, essas pesquisas. Então, foi muito rico, muito interessante. Claro, muitas vezes não tinha conexão direta com a nossa pesquisa, então e é claro, a gente estudou alemão, além do curso intensivo, o curso semestral de alemão para trazer esses certificados e um aprendizado alemão, trazer e fora as palestras. Então, a gente decidiu não fazer muitas cadeiras para concentrar, além do colóquio, que exigia bastante, nas nossas teses, né? no estudo da tese e de referências bibliográficas que a gente trazia de lá, contatos, conexões. A gente encontrou um grupo de pesquisadores em 100 lá, né, representado especialmente através de um doutorando do Peru, então teve trocas interessantes, né, então a gente concentrou, não fez tantas cadeiras. Né. O networking ali do colóquio é muito importante, né, embora tu tenha temas bem variados dentro da política, mas ali tu vai encontrar pessoas do mundo inteiro, literalmente, enfim, de várias universidades. É importante, às vezes, para... A gente não deu seguimento, mas a gente foi informado, por exemplo, sobre possibilidades de bolsa, de pós-doc. Até hoje eu recebo, né, e-mails, assim, porque eu estou, né, ali anexado o e-mail do colóquio e chega informações sobre bolsas de pós-doc e tal. Então, é um networking, assim, para futuramente, mas como o Vinícius disse, no colóquio, o colóquio tomou mais tempo da gente, era um estudo que a gente tinha que fazer semanal, e era mais para também praticar a nossa capacidade, né? Porque uma das partes ali da intercâmbio é justamente da internacionalização em si, criar essa conexão, né? Não simplesmente ser uma coisa individual ali que tu vai e, enfim, engrandece teu currículo, mas também fazer conexões para futuramente, né? Por exemplo, o Force já veio aqui, né? Então, fazer conexões para ter eventos depois ou orientações e tal.
né? Tanto daqui para lá quanto de lá para cá. E além do curso de debate de democracia contemporânea com a professora Maria Paula Ferretti, a gente fez o curso de alemão, que ele não é obrigatório, né, para nenhum dos dois, nem para o CNPq nem pela CAPES, mas como é um curso gratuito, é bem importante assim de fazer, porque você, enfim, aprende inglês com um professor alemão, né, e já faz também ali um network importante, e sai com um diploma, né, de uma universidade já alemã, né, de um curso A1, A2, e é bem importante, assim. A gente pode estar... Sequência, então, alguns eventos, né, para dar uma ideia, assim, teve alguns eventos que a gente acabou participando, foi, por exemplo, a palestra, né, do professor Michael Sandel, né, então, Democracy is Discount. Foi incrível porque voltei. Probleminhas técnicos aí, pessoal. Estamos de volta. Então, só vou compartilhar a apresentação mais uma vez. Então, retomando, além de uma série de outros professores que se apresentavam semanalmente no colóquio. Então, foi uma experiência muito rica, assim, muito impactante para a nossa formação. E tinha... e é interessante, claro, né? Não dá para ficar com o complexo de vira-lata, mas é interessante de ver uma universidade que não tem nenhum problema financeiro. Entendeu? Isso é uma coisa, não tem problema de verba para fazer o evento que seja, trazer o professor que seja, fazer a atividade que seja, assim, se dispõe de, na verdade, sobra recursos, às vezes, inclusive o Forte chegou a dizer, não, às vezes se inscrevam, tentam, façam as atividades, venham, proponham, porque sobra recurso, então isso muda tudo, porque o quanto a gente sofre por privação de recursos e o quanto isso limita muitas vezes, né? Então, quanto a gente participava, vinha assim, professores, não tinha nenhuma dificuldade de trazer qualquer professor, de qualquer lugar, a qualquer dia. Então, isso enriquece demais assim, o ambiente acadêmico, né? E fora né, os eventos, todos os colóquios, os eventos tinham breaks, aí ofereceu até cerveja depois dos breaks, cerveja, vinho, pizza, né, o que mais tinha lá dentro da universidade. Tinha isso, lembra, né, vinho, cerveja, eu nem não bebo, parei de beber faz alguns anos, mas
A gente ficava, nossa, depois de terminada a atividade. Não tinha essa restrição de não poder beber dentro da universidade, por exemplo. Dá para beber até durante a palestra, acho que alguns professores faziam. Eu tô brincando. É que o Instituto Normative Orders, ele é meio que... É um pouco diferente, né? Primeiro que tu tem... Vini, o teu microfone. Primeiro que tem é híbrido, né? Não é um sistema só público, né? Tanto é que os estudantes que não têm bolsa ou que não, eles pagam, né, uma mensalidade. A gente também, a gente vai falar isso mais para frente, a gente paga uma inscrição, né, que é em torno de 350 euros, e depois se converte, né, como a gente é estudante bolsista, isso se converte em tickets, mas também a universidade ela é híbrida, ela recebe financiamento privado, e o instituto em si, o Normative Orders, ele está dentro da universidade fisicamente, ele faz parte da universidade, mas ele também é uma coisa autônoma, assim, né? Então, ali eles têm uma autonomia, né? Tem até, enfim, segurança para entrar na porta ali e tal, e é o sistema, assim, mais parecido com o sistema americano, assim, também, né? Mas isso daí é bem interessante, porque enfim, como o Vinícius falou, é uma abundância de recursos que, depois que a gente saiu, veio o Zizek também, né, outro filósofo aí que está até pop no YouTube e tal, então, tipo, quem eles convidam praticamente, ele vai lá, né, é uma coisa bem diferenciada, assim. Deixa eu ter o microfone. E o do Bruce Ackerman, Sim, comentei também sobre ele, né? Um professor importante das relações, filosofia política e relações internacionais, Postmodern Predicament. Ele fez duas palestras conectadas com discussões pós-modernas, por exemplo, ele na outra palestra ele comentou sobre questões de alteração genética, né, e o impacto bioético que isso tem, trazendo questões bem contemporâneas, né? Mas então, vamos lá, falar um pouco das atividades da produção bibliográfica, né, ainda dentro das atividades desenvolvidas, né? A gente, né, publicou alguns artigos, né, alguns artigos estão em prelo, né, tá aqui, não sei se é necessário comentar, o pessoal está tendo acesso para ler, né? Esse é um processo bem demorado, assim, para publicação em revistas internacionais. Essa foi a experiência, assim, que eu estou conseguindo extrair disso, né, também, porque leva mais tempo do que aqui, do que a gente está acostumado, assim. Tem que ter bastante paciência. Às vezes você pode levar 1 ano para conseguir publicar um artigo, dependendo da revista, né? Mas geralmente tem bastante espaço de discussão, de tolerância, de reformulação do trabalho, né? Não tem, o seu artigo não é simplesmente chumbado e não foi aprovado e pronto. Então isso é legal. Tem tempo, é bastante tempo, né? Mas dá para publicar. E aqui, né, tem no caso, uma das revistas também aqui no Brasil que deu para publicar, mas a gente acabou não publicando tanto, também no meu caso falando principalmente, né, porque a gente está concentrando na tese e a gente sempre fica com aquele temor de publicar alguma coisa da tese, depois isso vai ser publicado, vai perder o ineditismo, então para não misturar as coisas, né, a gente está concentrando bastante na tese e depois talvez fazer publicações depois da defesa dessa tese. Então, é isso. E é que eu comentei, né? O que a CAPES exige em relação ao projeto ao final do sanduíche de doutorado, né? Então, o preenchimento desses relatórios, né? O Felipe pode falar um pouquinho, agora a gente vai entrar em detalhes sobre isso. São relatórios bem extensos, assim, né? Então é interessante guardar a comprovação de tudo que você fez ao longo do sanduíche de doutorado, das atividades, né? Tudo que foi escrito, tudo que foi desenvolvido, tudo que foi publicado, as participações em eventos, e a tese também, né? No caso da CNPq, tinha uma parte do formulário que tinha que mandar a tese, entendeu? O estágio atual de desenvolvimento da tese, não importa que incompleto. A gente fez lá, né? O professor
Delamar teve sempre presente, né, como o Felipe comentou, tanto na submissão do projeto, fazendo reuniões para submeter o projeto para ser aprovado, que foi, né, aprovado em primeiro lugar nesse edital nacional, na chamada 26 do CNPq, na nossa área, né, em primeiro lugar na nossa área. E o professor Delamar, o nosso orientador, teve ali presente em cada momento, auxiliando, dando suporte. Isso é muito importante ressaltar isso. Sem ele, isso não teria acontecido. E também na prestação de contas depois, que a gente levou, tem um prazo bem longo, né? Depois que conclui o sanduíche de doutorado, tem 1 ano para terminar. Então, não dá para reclamar que não tem tempo para fazer a prestação de contas na CNPq. Eu acho que no CapSprint é um pouco diferente. No CapSprint é um pouco mais rápido. Se eu não me engano, são 3 meses que tem. Mas quanto à produção intelectual, né, se tu colocar, normalmente tu não consegue sair de lá já com algo publicado já, mas também tu pode colocar que está no prelo, né, manda o texto ali. E no meu caso, o meu texto eu mandei para o orientador de lá, ele foi inclusive o texto da cadeira, né, que depois virou um artigo. Então, não é que nem aqui, por exemplo, para a defesa que tem que estar com um artigo, né, publicado. Então, não tem muito mistério, não. CapSprint. Tá. Bom, para inscrição no CapSprint, né, o pessoal já deu uma olhadinha no edital, já está careca de saber. São alguns documentos que tu tem que fazer, né, um formulário de inscrição, tu vai se inscrever, a digitalização de alguns documentos, né, o currículo Lattes, né, comprovado, né. Aí tu vai pedir uma carta do teu orientador daqui e uma carta do orientador de lá, né. No caso, a carta de lá é a carta convite, é uma carta bem importante, porque ela serve tanto para você dar nesse processo de seleção do print, né, como depois no processo do visto, né, inclusive foi quando chega lá na Alemanha, eles são bem cri-cri, assim, né, já chega assim, e às vezes tem um cara lá, enfim, um policial lá, já pedindo teus documentos, e aí, quando tu mostra a carta de convite do orientador, já fica claro para eles que tu não, né, tu tá indo lá porque tu tem um motivo, etc. Então, essa carta do orientador é importante tanto para o print CAPES, quanto para a questão das embaixadas, né, do processo de visto. Depois, currículo, né, que aí tu vai pegar na internet, né, nem precisei pedir para o orientador de lá, né, pedir o currículo dele lá. E o plano de estudos, que é as duas coisas que dão mais trabalho. O plano de estudos, que é você, como eu falei, você vai pegar aquele projeto que tem ali no print e vai escrever um projeto para submeter, né? Então, para entrar na mesma linha daquele projeto, normalmente são 10 páginas de desenvolvimento, depois aquela coisa de 1 ou 2 parágrafos de metodologia, justificativa, objetivo geral, objetivo específico, bibliografia, etc. E aí o projeto é bom você mostrar para o seu orientador também, né? E mandar, esse é um ponto importante, né? Traduzir em inglês e mandar para o orientador de lá, né? Na verdade, ele vem antes da carta do orientador de lá, porque dificilmente o seu orientador vai mandar uma carta enfim, de convite para você de lá sem ele saber o que vai pesquisar. Então, é bom mandar antes, já com antecedência, traduzir. Depois o TOEFL, né, que no CNPq não tem o TOEFL. Até para esclarecer para o pessoal, eu, no caso, passei no print e também estava no projeto do CNPq. Se fosse dado toda a verba que a gente pediu no CNPq, eu teria ido pelo CNPq porque a bolsa é um pouco um pouco maior, daria mais, enfim, mais tranquilidade, etc., de fazer o intercâmbio. Só que a gente pediu 3 bolsas para o CNPq, eles aprovaram, só que com a coisa de orçamento enxuto, eles aprovaram com a condição de que era uma bolsa só. Então, o Delamar já tinha um pós-doc que já estava alinhavado, aí ele deixou para nós. E como eu passei no Print Caps, eu deixei a bolsa para o Vinícius. Então, eu fui pelo Print Caps e o Vinícius foi pelo CNPq. No CNPq não precisa, né? O Vinícius até vai clarificar depois, não precisa da proficiência de língua estrangeira, só precisa de uma carta do orientador, né? Dizendo que você tem capacidade de trabalhar na língua
de trabalho, mas no print você tem que ter passado no TOEFL, né? A prova do TOEFL, ela não é aquela prova mais difícil, se eu não me engano, é o TOEFL ITP. É ITP, né? Sei, não lembro, mas de qualquer maneira, se for ITP, é bem mais tranquilo. Então, TOEFL tem praticamente duas provas. Uma que você só tem que saber ler e entender e entender ouvir, né? E outra que é mais complexa, que você tem que escrever em inglês e você tem que falar, né? Essa é a prova mais tranquila, que você tem que apenas entender e ouvir, né? Saber entender o inglês, não ativamente, né? Para quem sabe inglês, não é uma prova que tem muito mistério, assim, e também tem que ficar ligado, óbvio, nas datas, mas tu pode marcar, se eu não me engano, toda semana tem provas para marcar, e o mais puxado é o pagamento mesmo, que na época foi em torno de R$ 400 e tal. Mas aí, se você tem um orçamento, você está estudado, em uma semana ali você pega e ele tem, enfim, ele tem uma validade de 2 anos. E aí, com toda essa documentação, você manda, né, para o Print Caps, se ligar sempre nas datas, né? E aí você vai ser aprovado ou não, né? Lembrando, de novo, que uma coisa importante é você ler bem o edital para saber qual universidade que o seu departamento, através desse processo do print, tem já um convênio, porque normalmente essa universidade, se você escolher essa universidade, você vai ter uma nota um pouco maior, né? Você vai ter normalmente 20% da nota a mais, então é bom escolher, porque aí você já vai ter um diferencial ali, né? Mas vai ser analisado tudo, o seu plano de estudos, o seu currículo Lattes, né? A universidade que você está escolhendo, etc. E é isso, pessoal. Então, agora ainda tem mais, Felipe, mas enfim, aqui a gente tinha até uma parte que eu, enfim, aqui a gente está falando sobre o visto, né? Eu estava até comentando mais cedo com o professor Jerzy que isso é um dos pontos assim de destaque que a gente quer dar, né? Porque a gente viveu um pequeno drama em relação a isso. Então a gente assim, quando a gente fala, né? Quando a gente estuda Weber, ele fala sobre a burocracia, né? Quando a gente vai para a Alemanha, a gente entende isso, de fato. Esse ambiente inspirador aí que fez, né, enfim, se desenvolver esse conceito, falar sobre isso. Assim, é uma impessoalidade chocante até, assim, para a gente, né? Principalmente para a gente, porque aqui as coisas são mais flexíveis, tem, né, se dá para dar um jeito, né? Pô, não, vamos conversar, vamos ver se tem solução, a gente encontra, né? Geralmente não é tão radical, assim, tão impessoal, se considera o fator humano, coisas que eu vejo como vantajoso por um lado, assim. Então, enfim, não vamos entrar num juízo de valor sobre isso, né? Mas é interessante essa perspectiva nossa aqui, mais latina, mais dá para ver, enfim, mas de negociar, de ver se tem solução, a gente encontra solução. Lá, assim, olha, a questão do visto, né, por exemplo, porque a gente tinha, a gente estava pensando assim, não, peraí, vamos mandar o nosso passaporte para a embaixada por correio, que a gente já tinha feito isso antes, num intercâmbio, na graduação, que a gente foi para Moçambique, né? E aí ficou aquele drama, será que o passaporte volta? Entendeu? Correios, nunca se sabe, entendeu? Não dá para botar a mão no fogo, entendeu? Então a gente demorou um tempo, atrasou, entendeu? A gente não queria ficar nesse drama porque é isso, sumiu o passaporte, há poucos meses da viagem acabou, desiste, entendeu? Então, não, vamos lá, a gente submete isso online, para um país desenvolvido, né? Não tem problema, a gente vai com meses de antecedência. E aí, o que aconteceu? Como tu vai estar lá, algumas coisas vai ser menos burocracia Em tese, teoria, porque tu já vai ter uma residência lá, residência. Uhum. E era esse nosso entendimento. A gente vai ter meses de antecedência. E aí, o que a gente recomenda? Assim, tudo bem que você... assim, se você tiver do Brasil, não tem como solicitar online, porque tem que ter um endereço lá, lembra? Esse foi o obstáculo. Então, não dá para fazer a solicitação online. Se você está
fazer a solicitação de visto do Brasil, vai pela embaixada, corre o risco, ou vai pessoalmente lá, entendeu? Agenda um dia, se não quiser tá mandando o passaporte por correio, né? Se vocês são preocupados como a gente, vai pessoalmente na embaixada, né? No caso da embaixada da Alemanha, tem que ser em Porto Alegre, isso é uma dificuldade, acaba sendo, né? Porque é um pouco mais complexo, mas enfim, ou envia mesmo, mas faz o visto pela embaixada, porque você não vai ter problemas, principalmente em termos de CAPES print, porque tem um deadline, né? E o nosso maior drama foi em relação ao Felipe, para poder estar falando sobre isso, porque tem um deadline da CAPES print, tem que mandar o visto, não só o comprovante de matrícula. No meu caso, era o comprovante de embarque, que eu cheguei lá, comprovante de matrícula, e bem mais simples os documentos. E o seguro, e o seguro-saúde. Pronto, depois eu podia mandar o restante, né? Mas no caso da CAPES print foi mais exigente. Inclusive, teve uma tensão em relação à ameaça de corte da bolsa se não tivesse mandado o visto. E a gente acabou que tentando agendar online, não tinha data mais. Era assim, filas para conseguir uma data online de muitos meses adiante, que ultrapassavam o nosso deadline. Então, a gente tentou ir no local da imigração, não tinha como entrar no prédio sem um QR Code de agendamento no totem, então a porta só se abria se você tivesse o agendamento. E, então, não tinha como ligar, porque era secretário eletrônico falando em alemão. E e-mail não respondiam, eram e-mail automáticos que já bloqueavam, que não tinha consultoria, respostas por e-mail, então uma burocracia extremamente dura. E a gente foi contando em olhar, teve um insight lá de um dia, olhar a página, ver se abriu vagas, e por quase um milagre abriu vagas para uma data que a gente dava, assim, de pessoas que não foram, só que eram preenchidas muito rápido, e deu a coincidência da gente abrir no momento em que abriu as vagas, porque a gente estava atualizando 500 e aí a gente conseguiu agendar e conseguiu aplicar o visto. Mas não passem por essa tortura, passem pela embaixada, é muito melhor. E aí tem as informações dos documentos que é necessário, documentos básicos, né? O formulário, né? As fotos, o passaporte, a carta de aceite, né? da universidade. Isso é extremamente importante, que é que os diplomas apostilados e com a tradução juramentada, né? Isso, tem que fazer. Isso, uhum. No caso, se a pessoa vai fazer pela embaixada, já tem que mandar isso também, né? Tem que mandar o comprovante de financiamento que vai ter da bolsa, e o seguro-saúde também é um atalho para vocês não passarem por que a gente passou. Eu recomendo, e agora deu certo, inclusive o professor Vilmar, tudo certinho, né, que é um dos mais baratos, é o Mauista, que é aceito lá, que tem sede na Alemanha, ou algum seguro de saúde alemão, que são bem mais caros, né? Mas o Mauista é o mais barato, que também tem sede lá. Porque o seguro-saúde não adianta ser um seguro internacional que vale na Europa. A gente comprou isso, achou que dava, porque a gente leu fóruns de pessoas que nos não enganaram, mas falaram uma informação genérica. Então a gente desembolsou isso em vão pelo menos 300 euros, entendeu? A mais. Então não façam isso. Vão direto no Mauista, que você paga por mês, e é mais barato do errado que a gente... Qual era? Aquele? Era o Swiss Card. Swiss Card, isso. Que não funcionou. Então, e aí depois, na hora de aplicar o visto, não foi aceito. A gente teve que, na correria, conseguir uma Mauista que saiu mais barato do que esse. Era bem mais caro o Swiss Card, foi tipo numa tacada assim, o mais barato era 350 euros e o Mauista era tipo 20 e poucos euros por mês. É que assim, o sistema alemão ele é bem, principalmente agora também que eles estão vivendo a questão da imigração, né? Por um lado, eles são um dos países que mais recebem imigrantes, mas eles estão vivendo um problema também de suportar, né? E aí aquela coisa, eles aceitam as pessoas vindo de fora, mas também tem que se adequar ao sistema alemão. Embora todo mundo a partir de 40 anos para baixo fale inglês, mas a burocracia é em alemão, eles são bem restritos para isso. Até eles falam assim, se você não fala alemão, leve alguém que fale alemão para
né? Claro, se você... A gente, com o jeitinho brasileiro, sempre tentava conversar, e aí alguns funcionários falavam em inglês com a gente, né? Mas normalmente tudo em alemão, então tem que... Isso foi uma das coisas que nos dificultou também. E a questão do visto, problema principal a CAPES dava um tempo muito enxuto. A Diana, da maneira que ela achou certo, né? Realmente é mais fácil você fazer o visto lá. Eu peguei essa informação, né? Eu participei, como vocês estão participando aqui agora, ela veio informar como foi o intercâmbio dela. Ela passou essa informação que era melhor fazer o visto chegando lá. E eu deixei para que isso acontecesse, né? Só que é bom alertar que se você vai deixar o visto para fazer lá, você tem que ser muito rápido, porque a CAPES exige, acho que 30 dias depois que você chegar, você já tem que mandar o visto. E não é tão simples assim para você fazer o visto, porque cada passo lá você precisa de um documento, né? Então, não é tão fácil pegar uma casa, por exemplo, alugar. E para fazer o visto, você tem que ter a assinatura da pessoa que está te alugando a casa, né? Dizendo, olha, fulano mora na minha casa e tal. Isso é um documento importante. Então, foi aí que a gente estava demorando também, a inflação, os preços muito altos, demorando para encontrar casa, demoramos para encontrar. E isso foi uma das coisas que acabou atrasando o visto. E aí, como o Vinícius falou, chegou um momento que eu estava com o comprovante de que estava marcado para fazer o visto, mas a CAPES não aceitava isso. E aí eu tive que acelerar e tentar conseguir outra marcação mais cedo, né? Quando você vai chegar lá com os documentos para fazer o visto, e eles vão analisar os documentos, né? Eles te dão o que chama o visto ficcional, né? Ele te serve para você sair na rua e se alguém, né, algum funcionário, né, da polícia, etc., alguma coisa te encontra na rua e pergunta os seus documentos, tu vai poder mostrar, isso aqui eu não tenho visto ainda, mas eu tenho o visto ficcional, que o meu visto está sendo feito, né? Mas mesmo assim a CAPES também é bem exigente, nem esse visto ficcional ela aceita. Então, em inglês, em alemão, eu uso fictional, Até é engraçado, assim, filosoficamente falando. Mas é isso, mas é um documento, assim, bonitinho, direitinho, né? E bom, mas como o Vinícius falou, eu diria, tente fazer o visto aqui. E se você vai deixar para fazer o visto lá, tipo assim, já chegou, tenta achar uma casa e todos os documentos, as fotos biométricas você pode fazer em até nas farmácias eles têm aquelas banquinhas com o lugar onde você tira uma foto ali, consegue tirar uma foto biométrica, né? E aí todos os documentos, assim, muitos dos documentos que vão ser exigidos para a Universidade de Frankfurt vão ser exigidos para o visto, né? Comprovante de financiamento, né? Os documentos apostilados e tal, a carta de aceite, né, da universidade, que é a mesma carta do orientador. Então, assim, se você se organizar, não tem muito mistério. A questão mais é o tempo mesmo. Só uma pergunta sobre essa questão do seguro-saúde. Deixa eu interromper aqui só para mencionar que isso é obrigatório também para o print, né? Você tem que comprovar para o print que você tem o seguro-saúde, não tem? E parece, eu sei que tem uma aluna nossa aqui que está em apuros por causa disso. Ela teve que comprar um outro seguro-saúde porque o que ela tinha comprado para o visto não tinha as mesmas exigências do que ela teve que comprar pro print. Por contrário da gente. É o contrário de vocês. Então ela também teve que pagar 2 seguros. Então, aí é importante escolher um seguro. Se eu não me engano, o Mauista ele vai servir para ambos, né? Só que ele é um seguro alemão, aí se você for para outro país. Mas é importante ver um seguro que sirva tanto para a CAPES quanto para o sistema do país que você tá escolhendo, né? Para não ter esses problemas. Assim, aqui é mais sobre, ainda continuando, né, sobre o processo da CAPES, né? Se quiser, tu pode comentar ainda sobre isso. Aqui depois que se você foi aprovado, né, no sistema da CAPES, todo aquele processo que eu falei, aí você tem que assinar alguns documentos, né, termos de aceite,
né, termo de outorga, que é praticamente você assinar. Aí você tem que deixar uma procuração em nome de um parente próximo, e você vai lá no cartório, né, que é para a pessoa responder por você enquanto você está fora do país, né, também não tem muito mistério. Aí, passaporte, né, comprovante de seguro-saúde, que é essa questão que a gente estava falando. E aí, depois, quando você viajar em si, né, você manda o bilhete eletrônico de partida, o cartão de embarque, né, depois que você já comprou a passagem, né, e depois a página do passaporte que conte a data da sua chegada no exterior, normalmente a foto do carimbo também, né, e aí aqui a gente ficou 6 meses, então não recebemos o cartão BB Américas, né, a gente fez o cartão Wise, que ele serve até hoje eu uso, né, é um cartão bem importante que você consegue converter praticamente qualquer moeda, então a gente recebia e colocava no Wise, né? Que aí tu podia tirar lá. Também isso é importante dizer assim, se você quer cash, é difícil lá no país porque é bom você tirar um montante grande assim e ficar ou achar um câmbio bom e retirar o dinheiro, porque se você ficar tirando dinheiro naquelas caixas eletrônicas, eles sempre comem umas taxas bem grandes, né? Então assim, se você vai ficar 6 meses, eu indico o cartão Wise. Se você vai ficar um ano ou mais, aí você vai receber um cartão BB Américas, né? Aí a gente não fez isso, mas não deve ter muito mistério também. E importante dizer que o valor do print ele vem em 3 parcelas, né? Se você fica 6 meses lá, você recebe 3 parcelas em real, né? Então também é importante ficar ligado na cotação. O Wise ali ele te diz a cotação da semana, então a gente às vezes esperava baixar um pouco o câmbio para poder converter, para não ter tanta perda enfim, nessa conversão. Mas é isso. Quanto a isso também não tem muito mistério. Realmente, o Wise é a melhor alternativa. Tem outras, mas assim, em relação à conta de pagamento, tipo, sem burocracia, com facilidade para abrir a Wise e sem pagamento de taxa de saque, porque normalmente a Wise não cobra. Porque se você tem uma outra conta de pagamentos, você vai ter que pagar para a conta de pagamentos que você tem e para o ATM que você está sacando. Então, a Wise eu recomendo demais, porque não vai ter a taxas da Wise, geralmente não tem. Entendeu? E a taxa para conversão é muito baixa, né? Então, realmente, acho que nada bate a Wise assim, para a conversão de moeda. Tá bom? Ainda sobre aqui é o retorno aqui é mais sobre a questão burocrática do retorno da Capsprint, né? A prestação de contas é importante, eu acho, falar. Aquela prestação de contas que eu falei, depois que você chegar, né? Aí você vai pegar um documento da universidade comprovando, tipo, histórico, né? Também dentro da Universidade de Frankfurt tem um workflow, né? Que eles chamam, que é um sistema mobility, que chama para os estudantes de mobilidade externa, tanto do Erasmus, que são estudantes que fazem intercâmbio dentro da Europa, quanto os estudantes internacionais como nós. E ali no mobility você tem um passo a passo ali e você vai colocando os documentos que precisa, né? E lá eles também exigem tanto, como eu falei, alguns documentos você vai usar tanto para a universidade quanto para a embaixada. Aí lá você vai colocar comprovante de residência, né? Que você vai chegar lá. Uma coisa que a gente tem que deixar claro que você vai chegar lá e você vai fazer o que os estudantes do Erasmus também fazem, por exemplo, o estudante que vem da Itália para a Alemanha, que é se registrar na cidade como cidadão, né? Tipo, registro de moradia. E aí pode ser que tu confunda com o visto, né? Muitas vezes as pessoas confundem. Marquei aqui esse para pegar esse comprovante ao meu DUNG, e aí a pessoa acha, não, então eu já estou marcando para o visto. Não, são coisas diferentes. Esse é normalmente um dos primeiros que tu faz. Esse daqui tu não, acho que não precisa ter um contrato pode ser até um Airbnb, assim. E aí tu já vai lá e pega esse documento. E depois esse documento você coloca lá no Mobility, você vai colocando todos eles no Mobility, né? Depois os últimos lá vão ser a comprovante das cadeiras e tal.
E, enfim, depois que você terminou, você vai pegar esses documentos, enfim, comprovante do histórico, etc. Vai mostrar para o seu orientador, né, o trabalho que você desenvolveu e para o orientador daqui, do Brasil e de lá, né? E eles vão dar um parecer, né? Normalmente não é um documento muito grande, fulano, né, participou e tal, fez isso, isso e isso, né? E aí vai ter a assinatura dele. Esse é um documento importante de ambos os orientadores para você dar para a CAPES, né? Quando você chegar, você vai pedir uma declaração do seu programa, do seu departamento, para dizer que você, comprovando que você retornou ao país. O bilhete eletrônico, um cartão de embarque de retorno também, né? O relatório de atividades também não tem muito mistério, mas toma um tempo, porque são vários tópicos e cada tópico você tem que dissertar, né? O que você fez. Eles normalmente pedem uma explicação até para CAPES mesmo, né? Enfim, uma análise socioeconômica, né? E enfim, de como foi. Eles perguntam qual é a diferença que você acha entre a universidade daqui e lá, como foi a experiência, tanto na universidade quanto fora, né? E aí é um relatório bem amplo, assim, você vai falar as atividades que você fez também, né? E aí você vai preencher esse documento e envia para a CAPES, né? Esses basicamente são os documentos mais burocráticos. E a certidão de movimentos migratórios é aquele documento que comprova que você chegou ao Brasil. Aqui pedir atenção para o período de interstício, que é no print CAPES, eles exigem que você, antes, né, no edital, você já vai saber isso. Quando você voltar ao Brasil, você é obrigado, né, a ficar no Brasil o mesmo período, no mínimo o mesmo período que você ficou fora, né? Então você não pode sair do país, a não ser que eu acho que tu tenha alguma justificativa, né? Então você tem que comprovar que você ficou no país. Por exemplo, eu fiquei 6 meses, então eu tenho que ficar 6 meses no Brasil, né? Para a pessoa não pegar dali e já fazer outro intercâmbio, né? Porque é justamente essa ideia de trazer enfim, os valores que você trouxe, né? Simbólicos, né? Do intercâmbio para o país, né? E tal. Então, mas também, assim, se você se adiantar e manter... O nosso orientador, né, deu uma dica bem importante que a gente fez, né? Desde o começo, criar uma pasta, né? Lá no Drive, alguma coisa em que você, cada pasta ali, você vai deixar um documento ali, você vai deixar tudo esquematizado, que aí depois, quando chegar no fim, nessas comprovações, você não vai ter muito problema, não. Dando sequência aqui, pessoal, falando um pouco agora da CNPq, né? No caso, claro, vai depender muito do edital, né, que vocês forem participar, porque aí varia um pouco mais. Eu acho que ainda, até o próprio, a gente estava até conversando no Caps Print, vai mudar agora também, talvez vai ter alguma alteração. Não sei se nessa parte de inscrição, apresentação de contas vai mudar muito, né? Talvez não sabemos ainda. Mas a chamada 26, no caso, muda um pouco o edital de chamada para chamada, mas pelo que eu andei acompanhando as outras chamadas, a estrutura básica é a mesma. Assim, o que muda mais é a parte temática, né? A parte temática dos projetos. Então, como a gente falou aqui, retomando, né, falando sumariamente, a questão do plano de trabalho individual, né? Porque, assim, quando vai fazer a inscrição para a chamada 26, tem alguns itens, né? No caso, já teve até outras chamadas depois, mas para essas chamadas para estágio doutoral, enfim, projeto de intercâmbio no exterior, financiados pela CNPq, tem alguns itens que se repetem em todas as chamadas, que é o quê? É o que vai pesar? Primeiramente, o projeto mãe, né? É o que pesa bastante em relação à avaliação, então concentrem bastante nisso. Depois, os subprojetos também vão ter um peso importante e significativo, onde vocês têm que concentrar maior atenção e desenvolver, sem pressa, com meses, escrever um projeto consistente, com referencial bibliográfico, estudando o edital, analisando o edital, esmiuçando o edital e vendo o que o edital quer, né? Às vezes, você no projeto mãe, você vai
ignorar um pouco a tua pesquisa, né? E vai focar em atender o que eles exigem no edital, no projeto mãe. E no subprojeto, no plano de trabalho detalhado individual, aí você vai poder concentrar um pouco mais na tese. Então, às vezes, não sei, né? Mas talvez algumas pessoas podem ignorar isso. O projeto mãe é um dos... Eu acho que nos pesos é o que tem mais peso. Depois, a universidade estrangeira, onde você, né, vai fazer o estágio doutoral, né, a reputação da universidade, né, a avaliação, né, a credibilidade da universidade, a pontuação que ela tem, né, que aí tem o edital até apresenta um score ali mostrando uma pontuação. Depois eu fui vendo isso, cavando isso mais a fundo depois. Então a relevância da universidade vai ter um peso impactante para determinar se você vai aprovar ou não. A relevância, o impacto da pesquisa do supervisor e do orientador, tanto no Brasil quanto o professor que vai te recepcionar lá. O currículo deles vai contar mais que o currículo dos estudantes que vão estar submetendo, entendeu? Porque, na verdade, as chamadas, não importa se é a 26 ou a 27, 28, 29, 30, mas tem um padrão, elas vão ser inscritas no nome dos professores, do professor aqui no Brasil. Então, o currículo dos estudantes conta, mas ele é secundário. Então, o currículo do professor conta mais do que o dos estudantes, diferente da CapSprint, que tu já te inscreve sozinho, né? Aqui é um trabalho em grupo, é um projeto em grupo. E a conexão, a relevância da parceria das universidades. Se tu está tentando inaugurar uma parceria, um contato que tu recém conseguiu com o professor lá, mas ninguém nunca foi, e estudantes, professores de lá ainda não vieram para a universidade que está enviando os estudantes, então é mais difícil. Se já tem um histórico, isso pesa mais e conta na pontuação. Então, esses pontos de destaque aí que a gente deixa para pessoas que querem ter mais chance de viabilizar a aprovação pela CNPq. Então, aí mais a questão, né? Anexo da proposta, né? Você vai estar colocando aí, é bem detalhado, né? Pessoal, são profissões que tem que ter paciência e desenvolver isso com o tempo. Por isso, como o Felipe falou aí, né? A gente às vezes não está acostumado a trabalhar em grupo, né? É mais individual, em outras áreas trabalha em grupo. Pô, tem como fazer isso na nossa área também. A gente conseguiu fazer um trabalho se reunindo, com documentos online, escrevendo, complementando, corrigindo, se ajudando. Uma construção coletiva a gente fez ali, junto com os projetos. Sim, fizemos leitura final para corrigir e adaptar. E no total deve ter dado, sim, né, na casa das mais de 80 páginas. Então, um trabalho árduo, mas que vale a pena, dá para fazer com o tempo, né? E é possível. Né? Então, isso é importante, a gente já falou isso, né? Não é necessário, isso é legal que não é necessário comprovante de proficiência em língua, né? No caso, né? Para esse. É diferente, assim. Você precisa só de uma carta do supervisor na universidade que vai te hospedar, né? Nesse caso foi uma carta do Forst, e ele dizendo assim, sim, o estudante, só que, claro, nesse caso é uma coisa mais na confiança, né, da parceria. O Forst escreveu uma carta dizendo, não, eu atesto que o estudante que virá fazer o estágio doutoral aqui, ele tem domínio da língua, isso não será um impedimento. Mandou um documento em inglês. Mas aí é o caso da responsabilidade também, né? Entendeu? Não vai tu ter uma carta do professor e ir lá não conseguir falar nada, não conseguir participar, não entender. Então, no meu caso aqui, no Brasil, às vezes a gente não tem muito contato com o inglês, a gente lê em inglês, mas na hora do vamos ver, mesmo em inglês, sem falar no alemão, a gente às vezes pode penar. Então, para não ter isso, o que no meu caso eu fiz? Conversei com o professor Delamar, e ele até, no caso dele, ele também, quando ele fez o estágio doutoral dele na Bélgica, ele foi para o Imperial College em Londres fazer um intensivo de inglês antes de ir. E eu pensei, não, cara, comecei a tentar conversar, ver coisas de nativos falando, ou enfim, uma coisa mais técnica, e às vezes eu entendia, mas não o suficiente para articular as minhas perguntas. Eu pensei, não, eu tenho inglês, mas não o suficiente, então eu tenho que estudar. Aí eu fui, custeei por mim mesmo e fui fazer um curso de inglês intensivo na Nova Zelândia, onde eu consegui viabilizar isso, né, de um modo menos burocrático, questão de visto e tudo mais.
e eu estudei e claro, para chegar lá com inglês suficiente. Então, não é porque o edital, isso eu friso, não é porque o edital do CNPq não pede o TOEFL e que você vai ter uma carta do orientador e vai lá e não vai ter o inglês. Aí não, a gente não pode fazer isso. Tem que ir confiante, desenvolver o inglês, estudar, fazer um curso, fazer uma imersão antes de para poder performar e participar das atividades, debater, contribuir, né, representar a nossa universidade lá de modo significativo, né, relevante. Então, cabe dizer aqui sobre o plano, o projeto mãe, que quando você fazer o plano de trabalho individual, aí sim ele vai poder ser mais alinhado à sua tese, mas o projeto mãe, ele tem que ser um projeto geral que vai abarcar. E no projeto mãe, como o Vinícius falou, ele tem que ser um projeto que você vai se alinhar a como tá demandado lá na chamada, né? Então, cada chamada da CAPES vai ter um tema, né? Uma exigência, né? Essa chamada, ela exigia que tivesse bastante capilaridade social, né? A pesquisa, né? E o projeto que fosse exercido, né? Então, embora na filosofia a gente saiba que não necessariamente você tem que dizer, né, pessoal da epistemologia, da lógica, né? Por exemplo, da ontologia, né? Que tu não tem que dizer exatamente qual que é a consequência social imediata, né? A gente sabe que toda pesquisa filosófica ela tem uma consequência social, mas às vezes é de uma maneira esparsa. E essas editais eles demandam que você diga assim, não, mas qual que é a relevância social da sua pesquisa no aqui e no agora, né? E a gente tem eu tinha, digamos assim, enfim, a sorte, podemos dizer assim, de estudar o Amartya Sen, que é um cara que a pesquisa dele, embora ele esteja bem filosófico agora, né, e as pesquisas dele dentro da economia são bem filosóficas, né, ele traz uma filosofia da economia, mas ele também tem muitas pesquisas, ele foi um dos idealizadores, né, ajudou a idealizar, tu vai ver lá na Carta da ONU, das primeiras cartas, né, do desenvolvimento humano, do relatório do desenvolvimento humano, ele tá o nome dele lá, então ele foi um cara que ele sempre teve essas pesquisas práticas, assim, né, condição da mulher na Índia, né, a questão das fomes coletivas na Índia, etc. E isso foi uma coisa que fez com que, acho que foi um dos pontos principais que fez com que a gente fosse um dos primeiros, o primeiro do Brasil na nossa área, porque a gente, né, alinhou a essa demanda social, né, inclusive a gente citou o IBGE, né, os próprios dados do Brasil, né, e o porquê desse tipo de pesquisa ter uma relevância, porque ela já é usada, né, por exemplo, o IDH, embora o IDH hoje em dia já seja até defasado, já tem índices mais, enfim, mais sofisticados, né, mas é um tipo de pesquisa filosófica que tem uma capilaridade social, que tem uma relevância social, então é importante, se você vai fazer, especialmente do CNPq, se você vai criar um projeto, que você já pegue na sua pesquisa e consiga alinhar, e eu acredito que toda pesquisa tem, né, se eu não me engano aqui o professor da lógica, me falta o nome, até a pesquisa dele foi influente no sistema de tráfego aéreo, né, então, toda pesquisa, de algum modo, vai ter algum alinhamento na política prática, na realidade prática, você fazer esse alinhamento importante para ser aprovado na CNPq. isso, pessoal. Aí na parte, né, eu vou me deter muito aqui, porque, na verdade, a CNPq, depois do processo, né, ela é mais flexível, né, como a gente falou, eu não tive tanto esse apuro de mandar o visto, você precisa, chegando lá, você tem um prazo de um mês, mas o prazo é contado a partir do período da matrícula, né, na universidade, para mandar o comprovante do voo, o seguro, né, e o comprovante de matrícula na universidade, e não precisa mandar o visto ainda, então é mais tranquilo em relação a isso. Né? E aí depois, né, depois que vai ter a prestação de contas, quando terminou o sanduíche, né, de doutorado, você vai ter 1 ano para preencher o formulário. É um formulário bem longo, né? Bem longo, assim, que leva bastante tempo para preencher. No caso, a gente, o professor Delamar, levamos meses, a gente foi bem devagarinho, porque tem bastante tempo, né? Tem que mandar um vídeo detalhando, né, tudo como foi desenvolvido o projeto, tem que mandar
todos os materiais, um arquivo com todos os materiais complementares, desde a tese, no andamento que ela está, tem que mandar ela inteira, tudo que você tem, os capítulos que você já tem, desenvolver os objetivos que foram alcançados, os que não foram, detalhar todo o desenvolvimento da pesquisa, as contribuições que foram obtidas, né, e logradas com a experiência de internacionalização, publicações, participações em eventos, tudo tem que colocar e responder muitas perguntas longas, assim. Então, não deixem para fazer para o final isso, porque é um formulário que você leva semanas para fazer, entendeu? É muito longo, cada uma das perguntas, são textos que você tem que colocar, não é uma pergunta que você vai responder num parágrafo. Então, ao total, esse formulário saiu com mais de 100 páginas, entendeu? Com todos os materiais que a gente fez. Então, eles não exigem tantas questões, comprovação de movimentos migratórios. Não, eles ignoram, eles não estão... É mais focado na realização dos projetos, dos subprojetos do projeto mãe, assim. E mais fazendo esse trabalho aí, de novo, mais uma vez, o professor Delamar esteve junto, acompanhou. É bom levar a sério, porque ele pode ser aprovado ou não aprovado, essa prestação de contas. Então, no nosso caso foi aprovado, deu tudo certo. Então, é importante fazer com tempo e desenvolvendo isso com calma. Tem tempo, não dá para reclamar que não tem tempo. Tem um ano para fazer isso. E aí, agora, né, em relação à experiência como um todo, né, se a gente recomenda, né, olha, sem sombra de dúvida, façam, né, tentem, não dá para, assim, é uma coisa que transforma completamente a nossa experiência, não só acadêmica, né, que enriquece de uma maneira significativa essa troca que a gente, com professores, com pesquisadores de outros países, né, uma universidade como a Goethe é uma universidade internacional que tem pesquisadores de tudo que é país, pesquisadores, professores, estudantes. Então, é um ambiente efervescente, com uma riqueza cultural muito grande, né? A gente, enfim, é difícil até de descrever, quão relevante e impactante isso é para a pesquisa. E para a formação pessoal como um todo também, né? Então, né, como a gente comentou aqui, você tem a oportunidade de tomar como é que é aquele vinho fermentado que eles falam, né? Depois de cada colóquio, o professor Heiner organizava uma ida num restaurante com os professores. Então, você tinha um ambiente formal, técnico, de debate do colóquio, de análise das propostas, de construir, de dar, e os professores anotam. Eles não é assim, não, essa contribuição, esse é um estudante do Brasil. Não, eles anotam as contribuições, eles escrevem ali, você pode mandar por e-mail, então você participa de uma construção, né, de obras, de artigos. E, além dessa construção formal, você pode também submeter a sua pesquisa a esse crivo, né? A gente acabou não fazendo isso, né, porque tinha que ter submetido antes, a gente acabou tinha que ter, claro, tinha uma agenda, todo mundo querendo apresentar os seus trabalhos, a gente acabou não conseguiu, pegou o prazo para submeter a nossa também lá. E também esse ambiente informal, você pode tomar aquele vinho fermentado, como é aquele suco? Tem um nome, esqueci o nome, eu não bebo, sou careta para falar dessas coisas. Mas era de praxe, a gente ia para o final, para o restaurante, sentava na mesa, conversava com esses professores que a gente estuda ao longo da graduação, senta na mesa, pode conversar com eles, falar num ambiente pessoal, assim. Então isso é incrível, uma coisa muito especial, assim, né, de troca, né? Também como a gente falou, essa experiência com uma outra metodologia, né? Essa experiência de colóquio para nós, entendeu? Para mim, particularmente falando, foi uma coisa única, assim, não tinha experienciado desse jeito. A gente tem, claro, aqui no Brasil os nossos métodos, os nossos grupos de estudos, as nossas formas, mas esse ambiente que é construído lá, especificamente no Normative Orders, né, no colóquio, é uma coisa extremamente rica, né? Tanto as cadeiras, né, elas têm uma outra dinâmica, né, onde a participação dos estudantes, as cadeiras que a gente fez lá, né, na verdade, a participação, as aulas, não são aulas expositivas.
Isso é o que menos tem lá, isso é muito interessante, entendeu? Não são aulas expositivas, são... na verdade, em cada aula tem responsáveis que vão analisar os textos e vão fazer pequenas apresentações divididas por tópicos. Então, é um rodízio, um rodízio gigantesco. O que menos tem lá é aula expositiva, né? E claro, a gente não fez tantas cadeiras, mas eu acabei perguntando para os colegas, eles, cara, em todas são assim, entendeu? Todas são assim. Não tem tanta aula expositiva, e se tem os conteúdos programáticos que todos os estudantes vão analisando e vão fazendo um rodízio, e claro, aí o professor vai fazer intervenções, vai comentar, vai fazer incisões, mas não é uma aula expositiva do professor ali. Então, além de pesar menos para os professores, acaba sendo muito mais diversificado as contribuições, todo mundo participa, e a dinâmica também é muito interessante, é uma aula muito mais dinâmica, entendeu? E gente de tudo que é canto, de novo, isso é interessante, inclusive nas aulas, nas cadeiras, de modo geral, gente de tudo que é canto. Lá, no caso, a maioria das cadeiras são em inglês, entendeu? Então, tem cadeiras em alemão também, claro, né? Mas muitas delas são em inglês, então isso é interessante. Cadeira alemão não, a maioria são em alemão. Sim, claro, mas no Normative Orders eles oferecem, falando do Normative Orders, a maioria das cadeiras são oferecidas em inglês. Então, o contato com a nova língua, né, isso é uma coisa extremamente enriquecedora, porque claro, tem o fato de tu apanhar bastante, né, por exemplo, os alemães lá, até os moradores de rua falam inglês, entendeu? Todo mundo fala inglês. Então, assim, você começa a tentar falar alemão, tu pensa, não, peraí, vou praticar um pouco do meu alemão. Assim, você saiu da introdução, da apresentação básica, eles já percebem que você não fala bem e já começa a falar inglês. Então, isso acaba sendo uma dificuldade, eles não têm muita paciência, assim, né? Inclusive, nem os amigos, é difícil de... Porque, vamos falar inglês, é mais fácil, pronto, né? Do que a gente ficar patinando ali, né? Porque é uma língua extremamente complexa, difícil, né? Então, não se intimidem com isso, entendeu? Estudem, façam cursos intensivos, aproveitem essa oportunidade de estudar de graça, né, Goethe, com professores qualificados, com uma metodologia bem interessante. Estudem por conta própria e não pensem que vocês vão praticar o alemão com os amigos na universidade, assim. Não vão tanto assim. Não é assim que funciona. Mas que isso não intimide vocês de estudarem e de mesmo assim aprimorarem o conhecimento nessa língua, né? Isso é extremamente enriquecedor, principalmente para quem estuda autores, no caso do alemão, na língua alemã. Você vai desenvolver uma competência, se não para uma fluência, que é uma coisa que exige muitos anos, né? Mas uma competência para entender conceitos e fazer leituras nas obras no original, então vale a pena. E não estudem alemão, isso fica essa recomendação. E essa coisa da experiência estética e cultural é uma das partes que mais agrega, né? Porque é uma cultura completamente diferente, assim, né? No início, isso pode ser um choque cultural um pouco, né? Porque em uma outra formação etnológica, um povo que viveu particularidades, né? Então, tem até um antropólogo, agora não vou me lembrar o nome, que foi até uma amiga da Moldávia que me trouxe esse exemplo, por isso que não tem precisão para trazer o teórico, mas ela disse assim, cara, os alemães são como cocos, entendeu? É duro de você quebrar aquele coco, né? Às vezes você leva, assim, anos para conseguir ter um amigo lá, para ter a confiança, a credibilidade, de te convidar para ir na casa dele, enfim. Mas depois que você quebra a casca grossa, entendeu? O coco tem uma água muito saborosa, é uma coisa muito preciosa, né? Uma amizade para a vida inteira. Então, realmente são pessoas fechadas, né? Um outro senso de humor completamente diferente. Elas socializam de um modo bem diferente, né? Não são abertas, não são... É uma coisa que pode impactar no início, mas depois que você entende, não é nada pessoal. Por exemplo, você foi numa ADM, né, que é o que mais... Uma das primeiras coisas que vocês vão fazer quando chegar lá numa ADM, que é que tem tudo e é muito barato. Né? Porque geralmente o imposto na alemão não é... Uma ADM é uma loja que tem desde farmácia, suplementos, tudo. Você tira foto lá, você faz tudo, entendeu? Foto para 3x4, você consegue fazer tudo lá.
E, claro, na Alemanha o imposto não é muito sobre consumo, é imposto de renda. Então, a gente vai lá, não paga imposto de renda porque é um estudante. E aí vai lá e as coisas são muito baratas em comparação com outros países da Europa, né, que tem imposto sobre consumo. Então, você pira numa ADM da vida. Mas você vai lá e tudo em alemão, e aí não tem ninguém para te ajudar. E você pede ajuda para funcionários e ele dá as costas, sai caminhando, entendeu? Então, você pensa, espera aí, meu Deus, meu dia começou assim, entendeu? Ninguém me dá uma orientação, ninguém me responde quando eu tento conversar. Mesmo com o meu alemão, não, é normal. São assim, são fechados. Não tem nada a ver com você, entendeu? É uma questão cultural. E aí, depois que você desenvolve amigos, perfura alguns espaços, consegue contatos, consegue acessar, aí você conhece por detrás dessa casca grossa, dura, quem são essas pessoas, entendeu? Então, a questão é não levar para o pessoal o choque cultural que a gente vai ter. Brasileiros, nós somos sociáveis. A gente fala na parada do ônibus faz amigo, entendeu? Na cantina a gente conhece pessoas, socializa, conversa. A gente é aberto, arreganhado. Brasileiro é assim, entendeu? Lá não é assim de jeito nenhum. E, na verdade, eles até assim são um pouco... Dependendo do lugar onde você vai ir, eles não curtem muito essa abertura demais, essa coisa... já desconfia um pouco assim. Então, se abre para a experiência cultural, é isso que a gente recomenda, assim, cara, se abre para a experiência cultural e extraiam, né, o que se tem disso. Por exemplo, a pontualidade alemã é uma coisa assim, extremamente rígida, pô, isso é legal, entendeu? No início você sofre, você chega ali no trem, o trem sai 1 minuto antes do horário, entendeu? E aí parece que o cara que está controlando tem um prazer de fechar as portas e não deixar você entrar, mesmo que você está atrasado para ir para sua aula, para sua atividade, e você não consegue, ele tranca a porta ali, você não entra. Aí chega até a pensar, pô, o cara deve ser o prazer dele fazer isso, fechar as portas na cara desses imigrantes atrasados aí. Mas não, é a regra, entendeu? Então, a regra não é negociável na Alemanha. Isso é uma coisa, por um lado, interessante, que isso cria uma organização interessante, né? Por exemplo, você vai numa atividade, né? Por exemplo, uma atividade, desde que seja uma atividade num parque, sei lá, no Europa Park, ou numa palestra, uma atividade que vai ter num museu, né? Começa antes do horário. E as pessoas chegam 15 minutos antes. Se você chega no horário, numa atividade, você já está atrasado, entendeu? Então, não é comum, já não tem lugar, já é uma coisa estranha. 5 minutos depois, não entra, já está trancado, já está fechada a porta e não tem como entrar. Não tem essa coisa de entrar pessoas no meio da atividade. Não existe isso. Isso é interessante, entendeu? E aí, claro, né, sem querer fazer juízo de valores, tem a questão dessa inflexibilidade, da questão do rigor da burocracia, disso não é negociável, né? Enfim, né, no final, por exemplo, da minha experiência lá, eu tinha comprado a minha passagem para 3 semanas depois do término das minhas atividades na Goethe, né, do término do colóquio, das minhas atividades de alemão e tudo mais. Então, 3 semanas depois que eu pensei, não sei exatamente os calendários, eu não tinha acesso ainda a tudo antecipadamente. E eu pensei, vamos pegar com um período de segurança, né, umas semaninhas depois, só para ter certeza. E também para, fazer algumas viagenzinhas ali depois no final do término das atividades, eu vou ter um período para usar o Deutschland Tickets, que é uma coisa que a gente vai falar mais a fundo agora também, que é extremamente importante para viajar no país, conhecer melhor. Então, eu tentei falar com eles depois sobre isso, né, sendo que eu tinha o meu voo, para não ter que mudar o voo e pagar uma coisa de 400 euros, que eu acho que a gente tinha que pagar 400 ou 500 euros para mudar a passagem, entendeu? Uma coisa fora do orçamento. E foi extremamente difícil, vocês não têm ideia, eu tive que mobilizar montanhas, o Global Office, eu precisei fazer reuniões com eles para eles me ajudarem, porque eu não conseguia contato. Eu tinha amigos alemães tentando ligar para a imigração e não tinha solução, porque para falar em alemão, né, tinha que falar em alemão com a imigração. E e-mail não respondia, foi extremamente angustiante para conseguir voltar sem ter esse prejuízo de 400 euros. Né? Mas eu consegui no final, graças ao Global Office, que acabou intervindo, e aí eles só respondem e-mails institucionais, a imigração. Não respondiam os meus e-mails, mas responderam
o e-mail do Global Office. Então, aí conseguiram essa autorização para me ficar essas 3 semanas a mais. Senão eu poderia chegar lá no aeroporto com 3 semanas a mais e pagar uma multa e ainda assim queimar a minha reputação internacional com o país, né, com a imigração, por 3 semanas. E as minhas outras experiências com viagens, você pode ficar pelo menos um mês, entendeu? Em outros países. Mas lá é extremamente rigoroso isso, não tem colher de chá. Então, enfim, cuidem para esses aspectos, né, porque não é negociável. A burocracia, as regras não são negociáveis, não tem jeito, não tem o contexto, mas a situação não tem. Então, se você se adaptar com isso, vocês vão ter uma experiência muito gratificante. Bom, a partir de agora vai ter uns pontos que a gente já falou, e aí é só a gente, né, que a gente já está aqui há 1h30, mas é mais ou menos isso que o Vini falou. A estrutura da universidade é muito boa, enfim, a biblioteca da universidade é muito boa também, é importante, porque se você quiser até imprimir livros, né, quem é da área, por exemplo, enfim, que estuda autores alemães, etc., né, tem textos que você não encontra em lugar nenhum, você vai encontrar lá, você pode tirar uma cópia, né, dentro da universidade, do livro inteiro, né. Enfim, a estrutura da universidade em geral é muito boa. Não tem restaurante universitário, assim, como a gente conhece aqui, né, é pago, mas é subsidiado, então, não, enfim, você não gasta tanto assim. Em geral. Mas, assim, a experiência cultural na cidade é muito boa, né? Claro, como é na Europa, especialmente no norte, são lugares que deixam as experiências maiores para o verão, né? Quando pode ter, então tem muito evento. A gente foi até um evento da música brasileira, que é em outra cidade. Enfim, como o Vinícius falou, a experiência cultural é muito grande, assim, e eu recomendo, assim, tanto para termos, assim, acadêmicos quanto em geral, você conversar com as pessoas, né? Uma coisa que a gente aprendeu a gente fez intercâmbio para Moçambique, né, África. Uma coisa que a gente aprendeu é chegar num lugar novo, normalmente as pessoas recebem muito bem as pessoas de fora, né? E aí, aquela coisa, no boca a boca ali, conversando, você vai ser levado a boas oportunidades. Foi assim que a gente chegou a uma lista, por exemplo, de revistas para publicar, né? Foi com colegas lá que eles nos deram uma lista boa de revistas para publicar, mas até coisas mais diferentes. Tipo, eu, por exemplo, a gente costumava ir comer comida turca, né? A gente gostava muito da comida turca, especialmente também porque é mais barato, mas é muito boa também. E, bom, essa de conversar, a gente conversou com gente do mundo inteiro, assim. Moramos uns dias na casa de um cara lá que ele é do Paquistão, ele também estava recebendo uma pessoa da Índia e outra do Iraque. E ali a gente fez várias conversas, assim, né? Imagina, pessoas de países que a gente talvez não teria a oportunidade de trocar ideia, né? E aí também nesse restaurante turco, a gente começou a falar, normalmente quando você fala que é do Brasil, sendo Alemanha, eles falam do futebol, né? Primeira coisa, né? Ronaldinho, as palavras assim. E desse jeito eu consegui ser convidado para jogar futebol e acabei jogando lá na 8ª divisão do campeonato alemão, né? Divisão municipal do campeonato alemão. E foi muito interessante, assim, foi uma experiência cultural, mais do que o futebol, que eu não sou, assim, o Ronaldinho da vida, né? Eu faço um feijão com arroz, mas mais do que a experiência do futebol em si, foi uma experiência cultural, né? Porque o time era turco, né? Então a maioria deles eram de imigrantes turcos, porque a Alemanha recebeu muitos imigrantes turcos depois da Segunda Guerra, né? E aí hoje em dia o lugar onde tem mais turcos fora da Turquia é na Alemanha, então tem essa simbiose cultural muito grande. E ali no time muitos nem falavam inglês, na verdade, muitos falavam ou alemão ou turco, e precisavam de uma tradução e tal. Mas, assim, isso foi uma das experiências mais agradecedoras também. Fizemos também amigos. Por isso que a experiência do hostel, eu indico muito a experiência do hostel, porque você mata 2 charadas de uma vez, né? Porque é difícil você chegar já com algo alugado, porque pode ser um golpe, então é bom você, para o aluguel de mais longa distância, é bom você ir presencial, né? Tem muitos golpes, isso é importante.
golpes do tipo assim, me manda aí um dinheiro para a gente poder agendar a visita do imóvel, né? Então, isso daí não caiu nisso, né? Vai sempre numa visita presencial e tal. E então, por isso que você não vai conseguir ter algo alugado aqui, é importante você chegar num hostel ou algo assim, né? Um Airbnb. Mas eu digo hostel porque no hostel ali você já vai chegar, vai praticar o inglês, né? Porque no hostel todo mundo fala inglês, tem pessoas do mundo inteiro, e ali você já vai fazer um networking, né? Então, você vai conseguir, às vezes, por exemplo, no hostel que a gente chegou, a gente já conseguiu o colega que o imóvel que a gente pegou era bem caro, então a gente precisou dividir entre três, a gente já conheceu esse colega. Conhecemos outro amigo alemão que virou muito nosso amigo até hoje. Toda semana, às vezes, ele me liga, ficamos 1 hora conversando, né? Ele só fala em inglês, né? Mas foi um amigo para a vida inteira. E esse amigo alemão, ele nos levou para o estado dele, que é Stuttgart, né? Que é um estado que fica do lado de Frankfurt. Ali a gente foi no jogo do Stuttgart, que é o time lá. Visitamos o museu da Porsche, etc. Nos levou numa casa de forró, onde já tinha brasileiros, etc. Então, eu acho que para a experiência cultural, ela tem muitas portas, mas para isso você tem que interagir com as pessoas, né? E isso vai te abrindo portas até para o futuro, né? Enfim. E, bom, como o Vini falou da língua, é isso, né? Se você quiser praticar, o Leon, por exemplo, esse amigo alemão, ele até tenta falar alemão, mas meu alemão é muito ruim. Então, tem como, se você praticar bem o alemão, tiver um alemão bom, você vai conseguir praticar, assim. Mas se você não fala, não tem nenhum problema também. A gente aprendeu o básico, assim, só para fazer alguns pedidos, porque tem pessoas realmente que não falam inglês, né? Normalmente, quem não é alemão só fala o alemão ou a língua dele, tipo, turcos ou árabes em geral, né? E, enfim, a experiência na cidade é isso. E a universidade, assim, sem palavras mesmo, porque você tem, enfim, professores do mundo inteiro, né? Como a gente teve a oportunidade de ver uma palestra do Michael Sandel, né? Essa possibilidade de fazer um networking para fazer uma publicação em coautoria com alguém de lá, né? Essa possibilidade de acessar uma bibliografia que você não tem. E, enfim, em geral da universidade. Claro, é importante dizer que a gente está fazendo aqui um evento que não é só para a Alemanha, né? Então, a Alemanha, em geral, ela é um país que recebe muito bem também, mas ela financia muito, subsidia muito os estudantes de fora, né? Mas outros países, já ouvi falar, pessoas que foram para os Estados Unidos, que praticamente tu paga até para entrar na biblioteca, assim, então, tipo, é tudo pago, assim, então, é muito importante você saber qual país você vai ir, e a gente indica a Alemanha por isso, porque a Alemanha tem essas coisas da coisa cultural que é mais estranha a nós, mas como o Vinícius falou, é uma coisa que rapidamente você passa por aquilo e se insere, mas tem o lado bom né, da Alemanha, que eles subsidiam muito, né, os estudantes de fora. Claro, a gente pegou um período de inflação, né, pós-pandemia e guerra da Ucrânia, as coisas estavam bem caras, então tem que se ligar com a bolsa, né? Porque a bolsa a bolsa da CAPES ainda não tinha recebido, a da CNPq já tinha recebido ajuste da inflação, a da CAPES não. Então é uma bolsa assim que te permite viver tranquilo, mas também não dá para tem que já chegar e já procurar os mercados baratos assim. Tem mercados que já são caros também e economizar, como todo lugar do mundo, acho, hoje em dia, né? Não dá para ficar gastando muito, procurar as coisas mais gratuitas ou subsidiadas. Dando sequência aqui, pessoal, para a gente não se estender muito também, mas um ponto importante aí, porque tem coisas assim que a gente... qual é o objetivo daqui, né? A gente passar alguns atalhos que a gente percebeu que foram fundamentais para a gente. Por exemplo, essa coisa da moradia, né? Essa questão foi uma questão importante para a gente, porque, primeiro, né, a casa de estudante é extremamente difícil de conseguir vaga lá, entendeu? A gente se inscreveu, por exemplo, pessoas com mais de, acho que 30 anos, 30 ou 31, já não podem, né? Então, já são só para jovens até 30 anos. E mesmo tu se encaixando na idade, é extremamente difícil. Então, não contem tanto com isso, sim.
Você pode se inscrever, mas as chances são muito, muito pequenas. E aí, chegando lá, né, você vai lidar com um contexto de um mercado imobiliário extremamente inflacionado e que tem muito imigrante, muita gente tentando alugar casa, né? Eu estava até vendo um dado esses dias aí que dos últimos anos cresceu em quase 200%, entendeu? O número de procura imobiliária, por exemplo, nas grandes cidades, na Alemanha. Então, claro que isso vai fazer o quê? Vai fazer um povo alemão que já é extremamente rigoroso se tornar ainda mais rigoroso com o processo de aluguel, né? Então, eles vão fazer entrevistas, eles vão estudar, eles vão selecionar muito meticulosamente se eles vão alugar a casa para ti ou não. Então, não é fácil alugar a casa, né? E aí, o que acontece? Tem muita gente desesperada querendo alugar. Aí vai ter muito golpista. E isso não é brincadeira, assim, porque, assim, tem golpista que os caras fazem... Com a gente teve um caso que eu acho que vale a pena citar rapidamente sobre isso, porque isso foi importante para, né, não aconteça com nenhum estudante daqui uma situação dessa. Ele tinha um documento, uma ID, né, um documento de identidade alemão, nos mandou foto, tinha um site de um suposto advogado, tinha vídeos da casa, tinha contato do advogado, que tu ligava, tinha, e inclusive um site, um link de um site também, entendeu? Então, vídeos deles mandando os vídeos da casa, falando, né, e assim, olha, uma casa incrível, com preço extremamente interessante. E aí a gente, caramba. Aí ele falou, olha, tem muita gente interessada, como é que eu posso? Ah, mas quando tu podes? Não, mas tem outras pessoas que vão ver, mas se tu me mandar um adiantamento, a gente consegue. Nem precisa ser muito, às vezes eles aceitam 100 euros, para lá não é nada, entendeu? 100 euros. Então, e aí você no desespero, que você já está no hostel, que o hostel, e aí a gente recomenda até pesquisar os hostels mais baratos no Hostel World, tem um aplicativo para isso. O hostel tem uma dinâmica, dependendo da cidade que você está, uma dinâmica como Uber. Às vezes é baratinho, 20 e poucos euros, 30 euros, que lá isso é barato. Você compra antecipado. Sai barato, mas aí no final de semana a dinâmica sobe e você chega a ter que pagar 90 euros para ficar num hostel, num quarto compartilhado, dependendo da dinâmica, que é uma coisa absurda. Se você fica muitos dias assim, você pode destruir suas finanças, né? Então, e aí o que acontece? Eles se aproveitam desse desespero, as pessoas, eu vou ter que pagar 90 euros, vou tentar. Você pega. Tem gente que manda 100, 500 euros, não cai num golpe desse. Só que a gente fez a ligação e o cara falando, não, é isso, só que falando em inglês com sotaque, era um sotaque nigeriano que a gente teve experiências de amigos e pessoas, então a gente identificou o sotaque, entendeu? Não era um sotaque de um alemão falando inglês, que era muito característico o sotaque do alemão falando inglês. Então a gente percebeu, não, você não conseguia visualizar o dono da identidade falando com aquela voz, não era. Foi essa sacada que a gente teve. Então ele falou, não, eu não vou conseguir fazer videochamada agora porque eu estou no trabalho, mas depois eu posso fazer. Só agora o que eu tenho para vocês é a chamada de áudio, só que a gente se ligou que era, a gente, nossa. Então teve essa tentativa de golpe, uma outra tentativa de golpe que a gente marcou a residência para ver e visitar e não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém para nos receber, não tinha nenhuma casa, a casa nem estava para alugar. Não era uma casa para alugar. Então a gente suspeita que esse caso que a gente foi ver depois é um caso que eles às vezes marcam um local e às vezes assaltam a pessoa. Sim, tipo, sem arma, vão te abordar. Pelo Facebook, né? Por isso a gente não indica pelo Facebook, a gente está aqui com sites assim que a gente vai indicar, principalmente o Gesut, que é o que o pessoal mais usa, mas Facebook não usem, porque é uma coisa que a gente usa aqui, mas lá é um lugar onde o Facebook também tem essa coisa de ser muito fácil, de ser acessado pelo mundo inteiro. E normalmente esses golpistas, né, estão em outros lugares, assim, então... E aí depois que aconteceu isso, a gente foi ver que tinha, né, em alguns pontos do site da universidade falando para nunca pagar antes para fazer um agendamento de ver, né? Ou conversando com os alemães, eles falando, cara, na verdade nunca ninguém pede isso. Você vai, como aqui, né? Você quer alugar alguma coisa, você vai lá ver sem custo nenhum. Se você quer, você fica. Então, se tiver algum pedido de pagamento antes, provavelmente é golpe. Mas é importante lembrar, essa coisa do rosto me fez lembrar que você tem que ter um lugar onde você vai ficar
quando você chega, né? Então, já tem que ter alugado algum lugar, ou, por exemplo, se você tem um parente lá, né? Para quando chegar, dizer para onde você está indo, né? Então, não dá para deixar para alugar o hostel quando chegar lá. Tem que ter, no mínimo, sei lá, uma semana ali do hostel já tem que estar alugado. E o Hostels World também é um site interessante de hostel, né? A gente pode colocar ali que faltou, que é um site que tem hostel do mundo inteiro. Sim. E aí depois a gente descobriu, né, vendo que o marketplace não funcionava, e aí tinha um monte de site que não funciona muito bem, então a gente colocou aqui os melhores e os mais importantes, que realmente funcionam, que tem gente séria, gente alemã, que tem uma plataforma com verificação, uma coisa bem mais rigorosa, que é esse Gesucht, que é o mais importante, entendeu? Que foi onde a gente conseguiu depois alugar um lugar que a gente ficou provisoriamente, né? E depois a gente conseguiu o lugar definitivo que a gente ficou mais tempo. E aí essa dica, né? Como a gente falou ali, ó, às vezes mesmo, por exemplo, no Gesucht, a gente foi para longe, né? A gente foi para Fischenheim, quase Offenbach, que é uma outra cidade vizinha, né? Então, quase na extremidade. Então a gente, às vezes fica complicado, você leva, mesmo pegando o tram, porque tem a diferença entre o tram, o trem e o metrô, mesmo pegando, né, mais de um, às vezes levava 1h30 para chegar na universidade, entendeu? Às vezes mais, dependendo. Então, ia de bicicleta, uma parte, né? Então, complica um pouquinho, né? Às vezes no Gesucht tu encontra mais coisa longe, né, que é o que sobra, né? Então, a ideia que a gente teve, né, foi uma ideia até de uma amiga indiana lá, que foi tentar pelo Airbnb, falar com o pessoal que estava alugando pelo Airbnb e ver se eles não queriam fazer a long term, fazer um aluguel de meses, entendeu, com um contrato. E aí é uma coisa legal que deu certo, porque eles não estão acostumados, eles estão, pipocando no Airbnb, não estão alugando muito no Airbnb. Então, se você faz uma proposta para eles, não estão muito acostumados com isso também. Então, é um novo mercado. O pessoal que está colocando no Airbnb, geralmente, eles não estão alugando mensal. Então, se você faz uma proposta legal, eles aceitam. E a gente deu certo, a gente fez uma entrevista, fez a proposta, conseguimos um preço muito bom, abaixo do mercado que a gente pagaria, tentando pelo Airbnb. Então, fica essa dica aí. Além desses sites, vai ter outros sites também, mas o mais importante, depois a gente vai disponibilizar esse slide, que o pessoal vai ter acesso aos links, então vai ser mais fácil de enfim, verificar todas as informações. Mas o Gesucht é o mais importante, vai ter outros também. Mas além disso, pelo Airbnb que isso rola, funciona. Até é importante dizer que os donos dos imóveis, eles muitas vezes, se é um aluguel de curto prazo, um mês, eles às vezes não querem ceder a assinatura lá para o visto, né? Que eu falei que tu tem que ter a assinatura do lugar onde tu está morando para conseguir o visto, porque para eles é uma dor de cabeça. Então, também, né? Porque a moça que morou lá com nós já falou que morou lá com nós, não alugou apartamento para nós, falou que já tinha tido problemas com isso, que depois a pessoa não tem responsabilidade e aí vai no nome dela e tal. Então, é importante chegar e quando fizer um aluguel, para a questão do visto, fazer um aluguel já de longo prazo e deixar claro para a pessoa que você vai alugar que você precisa da assinatura dela para o visto, né? Senão, não adianta você só morar, enfim, se você não conseguir o visto, né? Porque aí você vai perder a bolsa, etc. Dando uma aceleradinha aqui. Em relação a gente pode até passar por isso, porque é sobre a Almendung, não, que você vai fazer o registro, né? Você precisa fazer, a primeira coisa que você tem que fazer na cidade é isso. Então tem um prazo, inclusive, né? Tem que agendar. É um agendamento que às vezes você tem que ficar, né, dando F5 lá para abrir vagas e tem que tentar de manhã bem cedo ou de madrugada para conseguir, mas é super importante esse ponto, né? Então, aqui as informações, passando batido sobre isso também, apostilamento dos diplomas, né, no mínimo, né, graduação, mestrado, com as traduções juramentadas. Aqui em Florianópolis tem um tradutor juramentado, excelente, faz um trabalho impecável ali, que você pode mandar por mototáxi, né, faz o pagamento, tudo à distância, bem ágil, né, porque tem, por exemplo, apostilamento é uma coisa que não é simples de fazer lá.
É muito mais complexo fazer isso online, estou recém implementando o sistema, talvez não esteja nem funcionando. Então, façam aqui. Sobre o valor da bolsa, o Felipe já comentou um pouco sobre isso, né? Olha, né, é uma bolsa generosa, assim, é possível viver bem, se você cuidar o aluguel, não pagar uma fortuna no aluguel, porque facilmente você pode pagar um aluguel muito alto. O aluguel é a coisa mais cara na Alemanha, assim, né? O supermercado não é tão caro, como eu falei, o imposto é mais sobre renda, não sobre consumo. Então, o supermercado, se você ir no supermercado grande, né, no atacado, né, lá a gente ia muito no Lidl, ou no, enfim, outros, eu até me esqueci o nome agora, mas você não vai gastar muito para comer, né? Mas agora já agora, com a questão da guerra, né, tá acentuando a questão de valores também, a inflação está subindo bastante, né, é muito cara essa guerra. Mas aí o que é mais caro lá vai ser energia, geralmente, mas geralmente por isso que sobe no aluguel, porque é embutido no valor, a energia é embutida, então a energia subiu os 300% desde a guerra para cá, entendeu? França, Europa, França, Alemanha, os países mais afetados, né? Então, o que está encarecendo mais ainda o aluguel, além da especulação imobiliária, é a energia. Então, se você cuidar, seguir essas orientações, conseguir um aluguel legal, você vai conseguir viver bem. Mesmo assim, tem que economizar. Não dá pra... Senão não vai dar o dinheiro, não vai dar para pagar o aluguel, e lá não tem essa de não pagar o aluguel. Entendeu? Não existe isso. Atrasar o aluguel, não existe, então não pode, tem que cuidar o dinheiro o suficiente se você for responsável, né? Tem que ser responsável. Tem que cuidar porque a cerveja é muito barata. A gente não tem problema, por isso que a gente não bebe muito, mas o cara vai lá, a cerveja é barata, eu vou gastar só em cerveja, aí tu não trabalha, né? É verdade, né? Mas, só para dar um exemplo... Só para dar um exemplo da inflação. A gente gostava muito de comer no Doner, né? Que é essa comida turca. Falaram que, tipo, pouco tempo atrás era 2 euros, assim, esse falafel e tal. Hoje já tá 10, 12 euros, imagina, tipo, assim, 500% de aumento. Então, tem que se ligar nas coisas que estão mais baratas, porque algumas, tipo, carne também já tá caro, assim. Então, tem que, mesmo na coisa da alimentação, tem que ir com calma, com planejamento. Sim, aí a comida turca salva, né? Porque sempre vai ser mais barata, aberta a qualquer momento. Então, a matrícula, tem que pagar a matrícula, com certeza, mas vai te dar acesso a um cartão que vai permitir o uso do transporte público, tram, metrô, subway, tudo, né? Só não os trens de alta velocidade, e esse cartão, é importante dizer, ele só permite que você use dentro da grande Frankfurt. Você não vai poder sair fora. A gente teve até uma situação que teve que pagar uma multa, porque não sabia, a gente achou que incluía, e não. Aí, não inclui os fast train, não inclui os trens rápidos. Isso. É a mesma coisa do Deutschland. Isso. Aí se você tem que comprar o Deutschland Ticket, que depois a gente vai falar, aí facilita, melhora, né? Aí tem que pagar, para quem já tem o cartão da universidade, que é incluso esse valor da matrícula, você paga mais 10 euros por mês, não sei se subiu, você tem acesso a toda a Alemanha aí já, e também as fronteiras, dá para ir para os países fronteiriços, né? Dá para ir até a fronteira e lá pegar um trem para entrar no outro país, né? Das fronteiras com a Alemanha. Já falamos sobre a questão da bolsa, o WISE, recomendamos o WISE, tem a questão do saque, tem que ter cash, muitas vezes você vai entrar num lugar e não vai conseguir pagar no final, aí vai ter que deixar o seu documento, o ID lá, para poder ir atrás de um ATM para levar só no dinheiro, porque eles fazem muito isso, acredito que é questão de impostos, né, para uma evasão fiscal, sei lá. Né, na universidade tem um caixa que você pode retirar uma vez por mês. Sim, isso dá para tirar uma vez por mês sem custos, sem taxa, então vale a pena se organizar. Mas muitos negócios, assim, muitos dos turcos, não só deles também, eles aceitam só no cash, não trabalham com cartão para não pagar taxas de máquinas, etc. também, então tem que ter dinheiro no cash. Já falamos sobre a questão do alemão, fazer o curso na universidade, tem intensivo, extensivo, só se matricular, ficar atento, fazer o teste de nivelamento online, tudo pelo workflow, vai ter tudo muito organizado, a questão da Gate, né? E aí, como a gente falou aqui, pelo workflow, né? Você vai ter inclusive a orientação para fazer o curso de alemão, para se matricular nos prazos, cuidem dos prazos, questão de prazos não são negociáveis os prazos, então se atentem a tudo, né, certinho.
vai ter todos os passos de tudo que vocês vão estar fazendo nesse workflow, né, que é o Mobility Online, que vai ter, eles vão mandar por e-mail, quando você já fazer a solicitação, isso é uma coisa que tem que ficar atento também, né, a fazer, com vocês, não tem barbada, ninguém vai orientar, ninguém vai ajudar vocês, vão ter que correr atrás para fazer a matrícula na universidade, para fazer a submissão, para fazer o contato com o Global Office, para ter orientação, para fazer a inscrição no Mobility Online. Então, lá vai ter todas as etapas do antes, durante e depois, e vocês vão ter que estar acompanhando para sair da universidade com tudo certinho para ter os certificados e concluir o sanduíche de doutorado, nesse caso, com sucesso. Se deixar buraco, se deixar partes lá que não foram completas nesse workflow, pode ter problema, então tomem cuidados em relação a isso. Deutschland Ticket, já falei, né, dá para andar, vale muito a pena, é a melhor coisa que tem, né? Falamos a questão do hostel, visto no Brasil, já falamos também. O Deutschland Ticket, esse ticket que eles vão te dar é um ticket da universidade, que vai ser pago com o dinheiro que você deu de entrada na universidade, é um ticket para você usar todos os transportes, exceto os fast trains, que é os trens rápidos, né? Pode usar pode usar os trens, né? O ônibus e aquele bondinho que vai por cima, pelo meio da estrada, né? Só que ele vai te permitir ficar na zona da universidade, que normalmente a zona da universidade é dentro, enfim, zona metropolitana, mas fora dali você já pagaria, né? Só que no verão eles liberam o Deutschland Ticket, que é um ticket que tem no ano todo, né? Só que no verão ele cai o preço lá embaixo, que é para fomentar as pessoas a viajarem, né? Fazer turismo dentro da Alemanha, né? Então você pega esse ticket não muito caro, você faz normalmente é bom também ter um amigo, amiga de lá, porque são sites em alemão para você fazer o Deutschland Ticket, às vezes a gente dá uma penada. E aí você compra o Deutschland Ticket e você vai poder ir para toda a Alemanha, né? Claro, você não vai poder ir no Fast Trains, então, tipo, às vezes a gente falava, a gente vai a Berlim. Aí o pessoal falava, tá, beleza, então os amigos de lá, vamos no Fast Trains. Não, mas a gente tem o Deutschland Ticket. E aí o Deutschland Ticket só pode pegar os trens mais lentos, então, uma viagem para Berlim, que no trem rápido sairia em, sei lá, 2 horas, você faz em 8 horas. Tipo, muita gente lá não faz mais isso, né? Não é 8 horas, acho que umas 6 horas, né? Tipo, trocando de trem. Trocando de trem. Então, tipo, mas é muito bom, porque se você quiser economizar, você vai devagar, entre aspas, né? Devagar, comparado ao trem rápido, mas você vai, né? Eu, por exemplo, fui visitar minha irmã que mora na França e eu resolvi, né, dar uma economizada. Aí eu peguei um trem, que eu estava com o Deutschland Ticket, fui até Freiburg, que é uma cidade que fica na fronteira com a França, e de Freiburg eu marquei um Flixbus, né? Foi uma viagem que foi um pouco cansativa, mas saiu bem barata, assim. Então, o Deutschland Ticket, com certeza a gente recomenda. Eu acho que é tipo 10 euros por mês, não é? 10 euros para estudante. Para estudante, Então, tipo, nada, assim, porque às vezes tu paga 10 euros numa viagem de um dia, assim, na Alemanha. Estou caminhando já para o final aqui, peraí. Isso. E é isso, pessoal, né? Foi uma experiência extremamente enriquecedora, né? A gente fez conexões. Uma coisa interessante também, que conexões com professores, né? Que a gente troca e-mail até hoje com eles, entendeu? Então, isso já te abre, né, para contatos que antes seriam mais difíceis de obter, né? No meu caso particular, né, esse sanduíche de doutorado foi decisivo para a minha vida, porque a gente está falando do Deutschland Ticket, né, nessas aventuras de fazer umas viagens baratas, aí eu fui conhecer a França, e eu fui até Estrasburgo, e hoje a minha esposa, que veio e mora aqui no Brasil comigo, foi de uma brincadeira, de uma viagem dessa, lá eu acabei conhecendo ela em Estrasburgo, então isso mudou completamente a minha vida, a vida dela, então o quanto essas experiências impactam, transformam a nossa vida, né? Foi algo extremamente enriquecedor em todos os aspectos, né? E a gente tem só a agradecer por essa oportunidade, né? Pelo nosso programa de pós-graduação, né? Claro, além da CAPES e da CNPq, né? Que, enfim, criaram esses editais, essas possibilidades de que viabilizaram esse estágio doutoral,
o nosso orientador, que esteve sempre presente no processo de submissão da proposta, construção, né? E agora a gente recentemente acabou em agosto a prestação de contas, então isso foi essencial, né? Não teria acontecido sem esse acompanhamento, né? Proativo dele, né? E é isso aqui, a gente está compartilhando isso, seguimos, aqui está aqui os nossos e-mails, né? Aqui os nossos e-mails para quem quiser entrar em contato, a gente pode mandar por e-mail essa apresentação, ou mais detalhes, mais informações, né, mais burocráticas que são importantes, e atalhos, contatos de modo geral. A gente está à disposição. E é isso, né? No mais, um abraço e aproveitem. Não percam a oportunidade de fazer um estágio doutoral, né, uma experiência de internacionalização na pós-graduação. Isso muda a vida. É isso, pessoal. Faço das palavras do Vinícius as minhas. É uma experiência que eu, enfim, indico demais, assim, é um divisor de águas na nossa vida mesmo. Indico, claro, para você complementar a experiência na universidade, ter foco na experiência na universidade, né? Por isso que é muito bom enfim, se desenvolver intelectualmente, não fazer o mínimo, né? Sempre fazer mais do que obrigação, porque essas são oportunidades para quem faz mais do que obrigação, né? Para quem está sempre querendo se desenvolver mais e tal, e a oportunidade aparece. Mas, claro, também, além da experiência na universidade, que é muito importante, para o intercâmbio é importante que você também tenha a experiência fora da universidade, porque até está nos editais justamente isso, que é fomentar o intercâmbio cultural, né? Então, tipo, a gente até teve experiências não, ouviu relatos de pessoas que foram e não participaram da vida dentro da cidade, do país. Não faz muito sentido você fazer intercâmbio. Hoje em dia, com a questão virtual, né? Então, você faria tudo no virtual se fosse para simplesmente isso. Então, você viver a vida no país mesmo, né? Tentar se inteirar na comunidade. E, normalmente, você faz um planejamento antes de ir e as coisas felizmente, não acontecem como você planejou. Você tem surpresas boas, networkings, etc., conexões, né? Enfim, agradecer ao professor Delamar, agradecer ao Gerzi aqui que está conosco, que nos possibilitou estar aqui trazendo essas informações aqui para vocês, e o professor Vilmar também, que nos ajudou, e depois também a gente conseguiu ajudar ele, o departamento em geral foi muito solícito, né? E, enfim, agradecer a todos. E é isso, também estamos abertos a mais informações, nossos contatos estão aqui, e boa sorte, que precisar, estamos aqui. Maravilha, maravilha. Obrigado, Felipe. Obrigado, Vinícius. Queria saber se temos perguntas aí de quem está online. Eu vi que tem a Zionélia Ferreira online. Se quiser fazer perguntas, também pode mandar pelo chat. Mas, de modo que eu queria agradecer, então, e dizer que a gente seria interessante manter mesmo essa rede de solidariedade, né, que vocês estão sugerindo aí. Nós temos em breve o edital do PDSE aberto. Agora nós temos 2 bolsistas de PDSE, que são a Milene, né, que está em Leite, na Itália, e o Gustavo, que está no Canadá. Tem o Gabriel, que está numa bolsa Erasmus Plus. Enfim, tem um pessoal aí que tá viajando também, né? E agora uma nova edição do PDSE abriu para até janeiro, fim de janeiro, as inscrições. A gente ainda não publicou o nosso edital pessoal aqui, mas a gente vai publicar em breve. E o nosso edital do programa, né, no caso, PPG-FIL. Mas eu acho que essas oportunidades aí, bom, o Print, né, que vai mudar de nome, na verdade, ele vai se chamar CAPES Global, se não me engano, é o novo nome. E são coisas que, então, vão ser oportunidades novas aí também de internacionalização. Talvez uma última pergunta, assim, vocês estão, no caso agora, vocês estão terminando, né, o doutorado. Vocês chegam a ter a perspectiva de fazer uma dupla titulação com a Universidade de Goethe, ou isso não está no horizonte? Vocês chegaram a pensar nessa possibilidade? Que no caso tem um diploma
Eu ainda não explorei essa possibilidade. Eu pensei em pós-doc, mas ainda não, até nem tô por dentro, assim. Na verdade, o que eu sei, né, com certeza talvez tenha até mais informações para compartilhar em relação a isso, mas normalmente é necessário passar por um processo seletivo lá também, pelo que eu vi assim falado, que é bem simples, bem facilitado, mas e geralmente exige a proficiência em alemão, né? Não tem como escapar disso. Então, mas eu não sei, né, se teria alguma outra via, se tu conhece alguma outra possibilidade. Não sei especificamente sobre a universidade. Por exemplo, eu não sei muito bem como é que tá. Eu sei que o Thales e o Eduardo aqui no programa. Porque, enfim, tem essa identificação. O lado bom é que todo mundo ama o Brasil, né? Tipo, qualquer país que tu vai falar, tipo, os indianos, acho que eles assistem muita novela brasileira e tal. E aí é bem legal, assim, abre bastante portas, assim. Doner Teller, a comida turca. É aquele negócio que é tipo um rap, assim. Tem assim, tem com pão, tem com comida também. Né? Tem, que até tem aqui no centro do Florianópolis agora. Parece uma panqueca assim. Sim, que abriu. É que nesse dono, na verdade, ele já fala que nem é mais comida turca, já é turco, alemão, árabe. É turco, árabe e alemão misturado. Sim. Nossa, mas então vamos encerrando aqui a gravação. Obrigado aí a todo mundo que está online, obrigado a todo mundo que assistiu. E é isso aí. Seguimos.